trabalho não é bom, claro que não é bom. Mas o Boto tem um chefe, o chefe é o BAP. E a gente tem que falar do BAP porque é muito cômodo o político, no caso, né, candidato, fazer discurso, prometer e não conseguir realizar e nem sequer falar com quem tem perguntas a fazer a ele. O Flamengo que se anunciou que seria diferente. Então, assim, se anunciou, prometeu, não cumpriu. Eu o questionei no começo da gestão, primeiros dias, porque ele prometeu que não demitiria funcionários conforme dizia um boato à época, dias antes da eleição. Eu questionei, ele me respondeu, usou lá os argumentos dele, questionei o fato de alguns sócios que apoiaram na campanha terem virado funcionários do Flamengo, em cargos de chefia, de gerência, etc. e tal. Ele respondeu, aí a pessoa lê lá a entrevista e tira suas conclusões, né? E não atendeu mais, nem a mim, está atendendo ninguém. Quando atende ao jornalista, é para o torcedor saber o que ele pensa. É o que eu falo sempre, eu não vou entrevistar o cara, pegar o telefone, ligar para minha mãe lá em Niterói e falar, mãe, olha aqui que o fulano me falou. Não, é para você, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do São Paulo, do que for, saber o que pensa do seu dirigente, do seu técnico, do seu jogador. Para isso que existe entrevista, gente. Quando um político fala com um repórter e dá uma entrevista, é para que o contribuinte, o eleitor, saiba o que ele pensa. Não é para o cara contar para o pai dele, para a mãe, contar no cafezinho. Tem muita gente que não consegue entender isso. E é muito cômodo você não falar com a imprensa, que pode te questionar de uma forma mais aguda, e falar só com a mídia do clube. E é bizarro quando você, há poucos meses, falava com todo mundo. Então vamos falar do BAP. E aí, BAP? O que você acha do trabalho do Boto? Por que a contratação do Mickey Johnston não foi concretizada? Né? Não foi obra do Boto? Foi ele que negociou. Por que o Matheus Gonçalves, de repente, não foi mais negociado com o Cruzeiro? E o que se noticiou, foi, inclusive, que foi de presidente para dono, né? BAP e Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Mas por que de presidente para dono se você tem um profissional para cuidar dessa parte? E o Vitor Hugo, que eu até tive uma participação, creio eu, sem falsa modéstia, não sei se para o bem ou para o mal, mas tive porque eu fui o primeiro na imprensa a berrar contra o absurdo que está sendo feito, que é dar o Vitor Hugo para o Famalicão, 50%, na expectativa de que o atleta se destacasse nessa equipe portuguesa e fosse vendido. O Flamengo tem um jogador, né, chamado Otávio, que está no Porto. Foi cedido, não sei se foi Estoril, um time pequeno de Portugal, não esqueci agora qual. O Otávio se destacou e foi para o Porto, e o Flamengo ficou com uma boa grana. Essa negociação correta, porque o Otávio no Flamengo não jogou. O Otávio no Flamengo, emprestado ao Sampaio Corrêa, não se firmou no Sampaio Corrêa na Série C. O Otávio não andou. Aí o Flamengo cedeu, lá ele amadureceu, se desenvolveu, né? E jogou e todo mundo saiu ganhando. O Richard Rios, no Flamengo, ele não conseguiu se firmar. Aí ele foi para o Guarani. Ele foi bem contra o Palmeiras, foi contratado e agora está sendo vendido por 20 e tantos milhões, 25 milhões de euros, mais bônus, uma coisa. O Palmeiras vai ficar com 21 milhões de euros. O Flamengo vai pegar um Caraminguá aí também, nessa venda. Então, assim, tem situações que o jogador estoura a idade do que você não tem. Agora, o Vitor Hugo, gente, ele tem 107 jogos pelo Flamengo, pelo profissional. 30 e tantos jogos lá pelo Gotsep da Turquia. Quase 150 jogos como profissional. Fez gol no Allianz Parque no Palmeiras. Fez gol de classificação contra o Racing em 2023 na fase de grupos. O Flamengo tinha que ganhar aquele jogo, vocês vão se lembrar. Né? O Wesley fez 1-0. O Rojas, que depois jogou no Corinthians, empatou. E o Vitor Hugo fez o gol da vitória. Vitória fundamental. Final de maio lá de 2023. E mais uma campanha ruim na fase de grupos que o Flamengo fez aí em Libertadores. 3 seguidas, pelo menos. Né? Pelo menos não, 3 seguidas. 23, 24, 25. Então o jogador que ele joga esse falso 9, ele faz ali o meio campo, joga pela ponta com... Caramba, por que você vai abrir mão do jogador assim, gente? Essa negociação estava sendo feita. E eu acho que ela foi travada a partir de críticas que foram feitas e aí alguém acima do outro falou, cara, não. Que negócio é esse? Por que você vai dar o jogador assim? Como assim? Jogador que tem 107 jogos no profissional. Foi titular com o Sampaoli, com outros treinadores. Que negócio é esse, gente? Então, assim, o trabalho do Boto não é bom. Óbvio que não é bom. O Carrascal, né? Isso não foi inventado pela imprensa, tá? Eu recebi essa informação também do Flamengo. Ele estava fechado. 12 milhões de euros. Aí ontem o Sport Express, um site russo, publicou que não estava fechada a negociação. Segue treinando lá. Aí eu falei com o Dinamo de Moscou.
E o clube russo confirmou que o negócio não está fechado. Aí eu perguntei por que ele não jogou sexta-feira? Teve o jogo do Campeonato Russo. A informação. Não, ele foi até tirado porque o negócio estava muito encaminhado, mas meio que deu uma emperrada, emperrou. Aí perguntei ao Flamengo. Faltam detalhes ainda, não sei o quê. Então não está fechado, gente. Mas foi passado para muita gente. Eu conversei com colegas que receberam a mesma informação. Que estava fechado. Não está fechado. 11 dias. Não está fechado. E outra coisa, 12 milhões no Carrascal, que há 2 anos foi comprado pelo Dinamo, o CSKA, Moscou, 2 times russos, por 5,5. E quando comprado ao River Plate pelo CSKA foi por 6. Ele passou a valer o dobro jogando no Campeonato Russo, sem jogar nenhuma competição europeia, porque os times da Rússia não jogam fora do país devido à guerra com a Ucrânia. Que valorização é essa? Sabe? O trabalho não é bom, claro que não é bom. Mas o Boto tem um chefe, o chefe é o BAP. E a gente tem que falar do BAP porque é muito cômodo o político, no caso, né, candidato, fazer discurso, prometer e não conseguir realizar e nem sequer falar com quem tem perguntas a fazer a ele. Ou seja, quando ele não fala com a imprensa, não sei se o torcedor está entendendo isso, pessoal do chat aí, mas ele não está falando com você, rubro-negro. É com você que ele não está falando. É para você que ele não está dando nenhuma explicação. Nem que ele tenha algo para falar, olha, nosso plano é esse, isso aqui não deu certo, então vamos mudar, né? Já conversei, ok. A entrevista não é para descer a porrada no cara, é para fazer perguntas e responder e dar o ponto de vista dele. Quando você não fala com a imprensa, você fica à mercê de críticas e não aproveita a oportunidade de se defender das críticas colocando o seu ponto de vista. É isso. É isso. O Landim também não falava com a imprensa assim facilmente, mas às vezes falava. Quando eu queria uma informação, mandava mensagem, na maioria das vezes não respondia. Às vezes respondia. Agora nem isso. Quer dizer, ele está conseguindo ser mais fechado do que o seu antecessor, que não era. O Landim não deu nenhuma coletiva. Desde o incêndio do que matou os 10 meninos no CT do Flamengo. Nenhuma coletiva, que foi no início da gestão. Aparecia na apresentação do jogador, vocês se lembram, né? Depois saía, ficava o Braz, o Spindel e ali o jogador, o técnico apresentado, e eles falavam com a imprensa. Mas às vezes atendia. A minha, um outro, um colega, outro, dava uma entrevista ou outra. O BAP não fala com ninguém. Porque você não está falando com o torcedor do Flamengo, cara. Que é a razão da existência do Flamengo. Não é o sócio, não, tá? O sócio do Flamengo não é nada. Se não existisse a torcida do Flamengo, o clube social, os sócios, iam ficar gerindo ali uma receita pífia de um clube decadente que poderia estar fechando. O Flamengo é rico, fatura 1 bilhão e caquerado, 1 bilhão e 300 por ano, porque tem a maior torcida do Brasil. Por isso o Flamengo fatura. É rico por isso. Por conta da sua gente, do seu povo, da sua torcida. Não por conta do sócio. E esse torcedor quer saber, certamente, o que tem a dizer o presidente do Flamengo. Por que eu estou apontando isso? Eu estou batido muito nessa tecla. Nós, na imprensa, não podemos nos omitir batendo só no Boto e esquecendo que ele tem um chefe. O Boto está apanhando, porque o trabalho dele não está bom. Mas e o chefe dele? Que não fala. Enfim. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.